Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante: as ideias de Neville Goddard sobre o poder da imaginação. A gente está com um material aqui que faz uma análise bem profunda desses ensinamentos que, nossa, continuam a intrigar muita gente, né? O nosso objetivo aqui é tentar desvendar como, para o Goddard, segundo essa análise que a gente tem, a imaginação vai muito além, sabe, de ser só uma fantasia. Ela é vista como uma ferramenta super ativa, quase como um poder de arquiteto mesmo, para a gente construir a nossa própria mente. E, por consequência, o jeito como a gente vive a realidade. E o ponto de partida que o material traz já é bem instigante. A ideia de que os estados de consciência, tipo aqueles sentimentos, humores, as convicções que a gente tem, podem ser vistos como mundos internos. Mundos que a gente cria com a imaginação. A fonte até sugere uma mudança de perspectiva que eu achei interessante. Em vez de ficar perguntando, em que estado eu estou, talvez fosse mais útil pensar que mente eu estou ativamente criando agora. Ok, vamos abrir isso um pouco mais. Exatamente. E para deixar isso mais concreto, né? O material usa uma metáfora visual bem forte. A mente como se fosse uma cidade. Uma cidade que nós mesmos construímos, sabe? Internamente. Cada suposição que a gente faz, cada crença que a gente abraça, não é só um pensamento solto, não. Funciona como um tijolo ou até um prédio inteiro nessa cidade mental. Isso ajuda a gente a sacar como as nossas convicções mais profundas realmente estruturam a nossa percepção. Não são só ideias, são as fundações, as estruturas da nossa experiência mesmo. Nossa, essa perspectiva muda totalmente o papel da imaginação, né? Ela deixa de ser só um palco secundário para virar um reino criativo vasto. Um lugar onde a gente teria, segundo essa visão, total soberania. E o mais doido aqui, e é onde fica realmente interessante para mim, é que essa soberania seria independente da realidade lá fora, sabe? Da opinião dos outros, de precisar de permissão. A fonte sugere que a criação começa e termina aí dentro. Pois é. O fascinante aqui é justamente essa inversão de poder, né? Nesse reino interno, como a fonte descreve, citando Goddard, é onde a fé e a suposição moldam a argila da vida. A imaginação não é vista como uma fuga, mas como a própria matéria-prima fundamental da realidade pessoal. Essa abordagem coloca o leme da criação e também, claro, a responsabilidade totalmente nas mãos da pessoa. Não é algo que se busca fora, mas que se cultiva, se molda de dentro para fora. É uma visão de agência, assim, bem radical. E essa palavra responsabilidade, nossa, parece ser central mesmo nessa filosofia. Se a gente é o arquiteto dessa cidade interna, como o material sugere, então a gente é responsável pela qualidade do que a gente constrói, né? Pelas ruas, pelos bairros que a gente cria mentalmente. A fonte até usa um exemplo que pode parecer pequeno, mas que eu achei muito, muito revelador. O ato de mentir internamente. Mesmo que ninguém veja. Sim, esse exemplo é forte. Mesmo uma coisa escondida do mundo, tipo uma pequena desonestidade interna, uma autojustificativa que a gente faz, o ser interior, a nossa consciência, sabe disso. Isso demonstra, segundo a análise da fonte, uma espécie de bússola moral interna e uma responsabilidade da qual não dá para fugir. Na metáfora da cidade, seria como usar material ruim numa fundação escondida, sabe? Ninguém vê, mas a estrutura toda fica comprometida. A fonte argumenta que esses pequenos atos internos vão moldando o caráter da nossa construção mental, e, por tabela, a nossa experiência. Não tem como escapar dessa autoria, né? Uhum. E isso me leva a uma questão super prática que todo mundo enfrenta. Como que essa filosofia lida com medo, ansiedade e pensamentos negativos? Se a gente é responsável, como que a gente lida com essas construções que a gente não quer na nossa cidade mental? Então, a abordagem do Goddard, como a fonte interpreta, é bem contraintuitiva se a gente pensar na mentalidade comum de lutar contra o negativo. Ele não propõe um confronto direto, sabe? Pensamentos e sentimentos ruins são vistos mais como elementos pré-existentes da paisagem da imaginação, nos quais a gente tropeça.
É como se fossem cenários ou possibilidades que já existem ali, no vasto campo da imaginação humana, e não necessariamente algo que a gente criou de propósito naquele momento de angústia. Ah, entendi. Então, em vez de tentar, sei lá, demolir esses prédios de medo ou dúvida na marra, qual seria a estratégia? Parece menos sobre combate e mais sobre outra coisa. Exatamente. Menos combate, mais construção consciente. A alternativa é redirecionar o foco e a energia criativa. Em vez de gastar energia mental tentando suprimir ou lutar contra a imagem ruim, o que, ironicamente, pode até dar mais força para ela, a sugestão é começar a construir ativamente novas suposições. Erguer novas imagens mentais que batem com o estado que você quer. É uma mudança consciente de direção, uma realocação da atenção. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente gerencia nosso espaço mental, né? A gente é mais eficaz como construtor focado no novo ou como guerreiro lutando contra o velho? A fonte, baseada em Goddard, aposta na primeira opção, construir o novo. Isso faz muito sentido com a metáfora da cidade. É como escolher conscientemente em qual bairro ou edifício mental a gente quer investir nosso tempo e energia, em vez de ficar tentando consertar ruínas o tempo todo. E essa escolha leva direto para a questão da identidade, né? O material destaca uma pergunta-chave: quem sou eu na imaginação? Essa pergunta é colocada como uma chave para a liberdade. Precisamente. A liberdade aqui não depende de circunstância externa, grana, status social, aprovação dos outros, nada disso. A fonte usa uma analogia poderosa que atribuem a essa linha de pensamento. O sonhador é a fonte e a substância do mundo dos sonhos. Se o sonho não tá legal, não adianta brigar com os personagens lá dentro. A mudança real acontece quando se muda o próprio sonhador. Ou seja, a autoimagem interna, a ideia que você tem de si mesmo na imaginação. A verdadeira liberdade nesse contexto nasce da autorrealização interior, da definição consciente de quem você escolhe ser nesse reino privado e soberano da imaginação. Mudar a autoimagem é mudar o filtro pelo qual você percebe e constrói sua realidade internamente. Faz sentido. Totalmente. E como é que isso funciona na prática? Como acessar e vestir um estado desejado? A fonte fala em algo como persuasão sem esforço. Isso soa meio etéreo. Como seria isso concretamente, segundo a análise? Então, a chave para essa persuasão sem esforço, de acordo com a interpretação da fonte, está em fazer o estado imaginado parecer real e independente de si mesmo. Não é forçar a mente com tensão, com vontade de ferro, que geralmente cria resistência. É o contrário. É permitir que as cenas, as sensações, os diálogos internos ligados ao estado desejado, que eles se desenrolem naturalmente na mente, como se estivessem acontecendo sozinhos aqui e agora. E um elemento, assim, absolutamente crucial para isso é a vividez sensorial. Vividez sensorial. Ah, então não é só pensar sobre o que a gente quer, mas trazer os sentidos para dentro da experiência imaginada, tipo... Isso, exatamente. É engajar os sentidos internos. O que você veria, o que ouviria, quais seriam os cheiros, os gostos, as texturas, as sensações na pele associadas a esse estado já realizado. Trazer essa riqueza sensorial é o que, segundo a fonte, ajuda a dar carne ao espírito da imaginação, a tornar ela subjetivamente real, tangível para a consciência. Não é um exercício intelectual, sabe? É uma imersão sensorial e emocional. É se sentir dentro da cena, como participante ativo, não espectador distante. Entendi. E a fonte também aponta que é aí que muita gente acaba tropeçando, né? Tenta controlar demais os detalhes, fica analisando se tá funcionando, duvida do processo enquanto ele acontece. Sim, as complicações muitas vezes vêm dessa tentativa de controle excessivo ou da análise crítica durante o ato de imaginar. A orientação que o material descreve é mais simples, embora possa exigir prática, claro, é vivenciar a cena como se estivesse acontecendo com você para você. É um estado de absorção, de entrega à experiência imaginada, deixando de lado aquele fiscal interno que fica questionando a validade ou a lógica.
A instrução é confiar na sensação de realidade que emerge dessa imersão. O esforço excessivo e a dúvida são vistos como ruins, porque mantém a consciência presa no estado atual de falta, em vez de levar para o estado de realização. Essa questão da sensação parece ser o coração de tudo mesmo, né? Como a fonte apresenta. Não basta pensar no desejo, tem que sentir a realidade do estado já cumprido. É quase como dar um decreto interno de que isso é real agora no mundo da imaginação. Exatamente. O sentimento é a linguagem que a imaginação entende como um comando para criar. E isso nos liga de volta direto à ideia de soberania interior. A fonte é bem enfática nisso, ecoando o pensamento de Goddard. Se a pessoa não escolhe e cultiva conscientemente aquilo que ela considera real internamente, então as forças externas, opinião alheia, noticiário, as circunstâncias, vão acabar moldando a mente dela por ela. É como abrir mão dessa soberania. Nossa, nesse contexto, a citação do William Blake que o material menciona ganha uma força tremenda. Eu devo criar um sistema ou ser escravizado pelo de outro homem. Aplicado aqui, parece significar que a gente tem que ser o arquiteto consciente dos nossos próprios sistemas mentais, da nossa cidade interior. Senão, a gente acaba morando numa cidade projetada pelos medos, dúvidas e crenças limitantes dos outros ou da sociedade. Perfeitamente colocada. Essa citação sublinha a urgência, a necessidade de construir ativamente as próprias estruturas mentais, as próprias convicções que funcionam para a gente. Não é um luxo, mas uma necessidade para quem busca autonomia e liberdade de experiência, segundo essa filosofia. Deixar a mente solta ao acaso é permitir que ela seja colonizada por sistemas de crenças de fora, que podem não servir para o nosso bem-estar ou para os nossos objetivos. A soberania interior exige essa construção deliberada. É um trabalho ativo. Então, o que tudo isso significa na prática, né? Resumindo a visão geral que a fonte apresenta, parece que praticar a imaginação consciente não deveria ser visto como algo místico ou complicado, mas como uma capacidade humana natural, acessível. É pegar conceitos que podem ser abstratos, tipo sucesso, saúde, paz, e reformular em atos internos concretos, cenas vívidas, diálogos internos, sensações no corpo que correspondem àquele estado. É isso. Sim, é essa tradução do abstrato para o concreto sensorial e emocional que está no centro de tudo. E junto com isso vem aceitar a responsabilidade por essa criação mental que é contínua. A escolha de construir novas visões em vez de ficar lutando sem parar contra medos antigos. E, fundamentalmente, reconhecer a imaginação não como fantasia de criança, mas como argila plástica e poderosa com a qual a gente molda nossa liberdade subjetiva e nossa experiência pessoal da realidade. Portanto, a conclusão que a fonte nos apresenta é que a imaginação não pode ser descartada ou ignorada, mas precisa ser conscientemente compreendida, moldada e dirigida. Não é algo que simplesmente acontece com a gente, mas algo que a gente faz, ativa e continuamente. Certo? Exato. Fazemos o tempo todo, quer a gente perceba ou não. A questão é fazer com consciência. Bom, recapitulando então os pontos essenciais que a gente explorou a partir dessa análise. Vimos a mente não como um recipiente passivo, mas como uma construção ativa, uma cidade que a gente ergue com as nossas suposições e crenças. Investigamos o poder criativo imenso que é atribuído à imaginação nesse sistema e a responsabilidade que vem junto com essa autoria, né? Não dá para separar. Discutimos a estratégia peculiar de lidar com pensamentos negativos, não lutar direto, mas redirecionar conscientemente o foco para construir novas realidades internas. Abordamos como definir a própria identidade na imaginação, é visto como uma liberdade que não depende de fatores externos. E, por fim, destacamos a importância crucial de sentir a realidade do estado desejado através de uma imersão sensorial e uma persuasão interna sem esforço demais ou análise que paralisa. Ufa, bastante coisa. E se a gente conectar todos esses fios, né? No quadro geral, a mensagem central que emerge da fonte sobre os ensinamentos de Goddard é essa possibilidade radical de autonomia e soberania interior, através do uso disciplinado e consciente da imaginação.
A imagem da imaginação como a argila fundamental da experiência individual é muito forte, eu acho. Ela reforça a ideia de que a gente tem uma agência significativa sobre a nossa própria percepção e, por consequência direta, sobre a nossa realidade vivida internamente. Não somos só vítimas das circunstâncias, folhas ao vento, mas participantes ativos, talvez os principais arquitetos da nossa experiência subjetiva do mundo. Exatamente. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final inspirada diretamente por essa nossa conversa e pela metáfora que ficou martelando aqui dos edifícios mentais. Se a nossa mente é, de fato, essa cidade que a gente está constantemente construindo e habitando com as nossas suposições, conscientes ou não, vale a pena investigar. Quais edifícios específicos podem estar sendo erguidos ou mantidos agora mesmo, talvez no piloto automático, por força do hábito ou por crenças que a gente herdou? Poderia ser o edifício do não sou capaz, a torre do medo do futuro, a praça da culpa passada. Quem sabe? E que tipo de transformação profunda poderia acontecer na paisagem dessa nossa cidade interna se um desses edifícios centrais fosse conscientemente escolhido, redesenhado com uma nova planta imaginativa e reconstruído, tijolo por tijolo sensorial, a partir de uma nova visão de si e do mundo? Fica aí a reflexão sobre a arquitetura da nossa própria mente.